Eleições 2020. Na série de entrevistas com os prefeitos eleitos da ANREC, hoje vamos conversar com Frank Salvaro, eleito em Siderópolis. Já nas entrevistas com os vereadores eleitos de Criciúma, vamos conversar com Júlio Kaminski, reeleito pelo PSL. Sinal de alerta: cresce o número de infecções por Covid-19 na região. Em Criciúma, 100% dos leitos de UTI estão ocupados. Pesquisa confirma: chance de crescer na empresa importa mais que salário. Terça-feira, dia de conferirmos as ofertas de empregos disponíveis na região. Número de abstenções chama a atenção de autoridades. Faltosos devem ser ainda maiores nas cidades onde há segundo turno. E no esporte, Jean Lucas está feliz com boa fase que vive no Tigre, mas frustrado com o desempenho carvoeiro na Série C. As principais notícias do dia você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera de Criciúma, Informe Região. Hoje, terça-feira, dia 24 de novembro de 2020. A você que sintoniza a programação da TV Primavera de Criciúma, boa tarde. Na série de entrevistas com os prefeitos eleitos da região carbonífera, vamos conversar hoje com Frank Salvaro, prefeito eleito pelo PSDB em Siderópolis. Estou aqui em Siderópolis para dar sequência à nossa série de entrevistas com os prefeitos eleitos da região. Eleito pelo PSDB, Frank Salvaro. Primeiramente, parabéns pela vitória. Como é que você avalia esse período da eleição? Obrigado. Foi um período muito difícil, né? Tivemos 45 dias, a pandemia, um adversário com a máquina na mão, mas como comentamos, né, com sola de sapato, tanto eu como o meu vice, o Adriano Teixeira, trabalhamos muito e conseguimos o êxito na campanha e saímos com a vitória. Foi uma das disputas mais acirradas da região. Acabou, de certa forma, te surpreendendo? Iniciou e as pesquisas sempre davam que nós estávamos atrás. Então, assim, mas nós no trabalho do dia a dia, nós percorrendo o comércio, percorrendo as fábricas, as indústrias, nós sentimos que podíamos ganhar a eleição. E as pesquisas eram desfavoráveis. Pesquisas talvez mentirosas? Talvez sim, acreditamos que sim, porque o resultado final apontou. Mas o nosso combustível era o menosprezo do adversário. O adversário sempre nos menosprezando, dizendo que nós podíamos ficar em casa, que ganhariam com 1.500 votos, que ganhariam com 1.000 votos. E o Frank Salvaro e o Adriano Teixeira olharam para a cara do outro: o que nós vamos fazer para ganhar a eleição? Nós temos... E aí nos espelhamos no que o Clésio sempre nos diz, né? Sola de sapato. Visitar, apertar a mão, cumprimentar e conversar, expor o que tu querias para o município. E foi o que fizemos. Batemos de portão a portão, porque também não respeitávamos devido à pandemia para não entrar nas casas, e passamos a nossa proposta, conversamos e conseguimos a vitória. Bom, na sua visão, qual a grande carência do município? Qual será o primeiro confronto que você irá promover para, como prefeito, iniciar a sua gestão? Nesse período eleitoral, a principal reclamação no município foi a saúde. Então temos os problemas na saúde e nós comentamos que saúde e educação são os pilares de toda a administração. Então a saúde vamos ter que olhar com carinho, como todas as pastas, né? Mas a saúde principalmente. E a bandeira principal do governo vai ser a criação de um parque industrial. Então nós vamos iniciar desde o primeiro dia também atrás dessa área para poder construir um parque industrial, para atrair empresas e também para incentivar as pequenas e médias do município. Prefeito, a gente vive numa época de pandemia, quando a economia ainda está cambaleando, a saúde ainda carece de cuidado, se torna um desafio extra para quem está começando a gestão? Com certeza, nós achávamos que essa pandemia já teria acabado ou iria acabar, mas a gente está vendo o retorno, né? As cidades, os municípios entrando no estado grave. Então a gente vai ser um desafio maior, um obstáculo maior. Mas nós viemos já se organizando, já conversamos com a nossa futura secretária da Saúde e vamos nos organizar para
entrar preparados para isso também. E o processo de transição já iniciou? Está para iniciar? Como é que vai ser todo esse processo? Iniciaremos segunda-feira. Conversamos com o prefeito alemão, né, que abriu as portas para nós e disse que não vai ter problema nenhum, vai deixar uma prefeitura, segundo ele, com condições para nós trabalhar. Então vamos esperar, vamos ver como vai vir, mas já está liberado para nós poder entrar. Já conversamos com algumas pessoas, mas a partir de segunda-feira mesmo que vão tomar a prefeitura, digamos, e vamos nas secretarias para ver tudo o que está se passando. Parabéns mais uma vez pela vitória e sucesso na gestão. Obrigado a todo o sideropolitano que depositou a confiança em nós, que acreditou na mudança, que era o que nós pregávamos, né? E como sempre falávamos, um governo de oportunidades, e queremos dar oportunidades aí para o povo de Siderópolis. Muito obrigado. Eu que agradeço, Frank Salvaro, prefeito eleito aqui na cidade de Siderópolis. Amanhã voltaremos com outro prefeito, vamos conversar com todos os 12 aqui da região da REC, sempre no Informe Região. Voltamos ao estúdio. Já na série de entrevistas com os vereadores eleitos de Criciúma, conversaremos hoje com Júlio Kaminski, reeleito para mais 4 anos de mandato pelo PSL. Dando sequência à nossa série de entrevistas com os vereadores eleitos de Criciúma, vamos conversar agora com o vereador reeleito Júlio Kaminski, uma das personalidades e um dos vereadores de maior... vamos de novo. 3, 2, 1. E na nossa série de entrevistas com os vereadores eleitos de Criciúma, conversa agora com o vereador Júlio Kaminski, ele que é um dos vereadores mais atuantes na Câmara de Vereadores e da nomenclatura que assumirá no dia 1º de janeiro do ano que vem, é sem sombra de dúvidas um dos nomes mais pesados aqui da política criciumense. Vereador, parabéns pela vitória. Obrigado a você, obrigado a todos os criciumenses, né, que acreditaram no nosso trabalho, que reconhecem o nosso trabalho com essa reeleição. Acho muito importante. E uma reeleição que de certa forma foi bastante truculenta, com várias situações, com muitas indicações de vereador, de amigos, de colaboradores que passaram a ser um adversário político, ou seja, foi uma relação muito difícil, mas o reconhecimento me deixa muito feliz. Certo. Bom, passou a eleição, agora é hora de esquecer a festa da vitória e começar a se concentrar no próximo mandato. Tem ainda o restinho desse ano, mas o próximo mandato é um mandato enigmático. Por quê? Tem a pandemia, não se sabe se encontraremos o antídoto, a economia ainda está cambaleando, a saúde nem se fala. É uma missão extra? Vai ser um período muito, muito difícil. Acho que você resumiu efetivamente o que pode acontecer nos próximos anos, né? O efeito pandemia, né? Nós não sabemos da cura, da vacina, não sabemos se é isso realmente o que vai acontecer. Estamos acompanhando aí um novo momento da própria contaminação, né? Inclusive viajei final de semana e vi assim que as pessoas não estão muito preocupadas com isso. Isso nos preocupa bastante. Agora também a vida não pode ficar só em função disso. Acho que a vida tem que continuar, os processos têm que ter a sua sequência. Não podemos mais falar em lockdown, não podemos falar em paralisações, a economia não pode parar. De um modo geral, os efeitos disso já é grave para a própria economia. Precisamos fazer um trabalho muito forte de geração de emprego na cidade. A saúde, nós precisamos realmente criar mecanismos que possam diminuir o sofrimento das pessoas. Hoje de manhã mesmo já recebi mensagens de que a unidade de saúde da Santa Augusta tinha muito movimento, idosos na fila. Ou seja, vamos realmente ter um período assim, bastante difícil, mas que nós precisamos buscar uma alternativa, seja através das conversas, seja através das aproximações, talvez, né? Nós temos que trabalhar em conjunto e eu acho que é isso que a gente espera aí para esse próximo mandato. O senhor é o nome mais forte da oposição ao prefeito Clécio Salvaro, que fez maioria no parlamento. Qual vai ser sua postura dentro da Casa Legislativa? Heber, nossa posição ela tem que ser muito clara, né? Nós queremos trazer benefícios para a cidade, para o criciumense. E tudo aquilo que não for positivo para o
criciumense, nós não estaremos nos posicionando. Agora, tudo aquilo que for bom, tudo aquilo que for construtivo, tudo aquilo que trouxer benefícios diretos, nós estaremos do lado, né? Independente do lado de quem tiver, mas nós estaremos do lado no sentido de ver construção para a cidade. E um ponto a gente não pode abrir mão, é o desenvolvimento socioeconômico. Isso eu gostaria de participar diretamente por algumas sugestões, até porque o nosso processo eleitoral era outro, então dentro disso a gente construiu algumas ideias e gostaríamos sinceramente de que houvesse uma aproximação para que a gente pudesse contribuir. Nós temos que encontrar pessoas que nos ouçam, né? Pessoas que realmente pensem na cidade, e dentro disso o conjunto de pessoas, a aproximação das pessoas é que vai poder dar o resultado que a gente espera realmente. Certa vez, conversando com o senador Espiridião Amin, ele me disse o seguinte: renovação não se faz apenas com pessoas, também com ideias. Por que eu falo isso? Temos uma renovação grande na Câmara, gurizada nova chegando, foram 7 ou 8 cadeiras, se não me falha a memória, foram trocadas pela sociedade criciumense, e o senhor acaba sendo um dos remanescentes. Mentalmente, está pronto para renovar? Muito tranquilo. A minha ideia sempre foi renovadora. Eu sempre sou a favor da mudança, eu sou a favor das oportunidades para aqueles que constroem efetivamente. Te falei que a minha presença, de certa forma, é um reconhecimento pelo trabalho. Jamais farei oposição por oposição. Eu sempre terei posicionamento em relação a vários assuntos. Está vindo um pessoal jovem de ideias, jovens de idade, e que certamente vão contribuir sob maneira. Isso não quer dizer que aqueles que permaneceram não estejam na mesma vanguarda, na mesmo posicionamento. Eu acho que contribui muito nesses 4 anos que estamos, e certamente muitas boas ideias vão surgir da nossa parte, inclusive trazendo para o debate. Eu vejo uma dificuldade muito grande, às vezes, na Câmara, que é a falta do debate em si. Você levanta um assunto com a ideia de criar realmente os contrapontos, e encontramos algumas dificuldades nisso. Espero realmente que nessa turma nova que está chegando, nós possamos ter exatamente o confronto de ideias, para que o melhor possa ser desenvolvido para todos. Certo. Para liberar o senhor, com relação ao executivo, nas pesquisas, o criciumense indica o senhor como um futuro sucessor do atual prefeito, ou um dos nomes mais fortes para sucedê-lo no Paço Municipal. O senhor pensa nisso, seu futuro político? Há espaço para se pensar? É um assunto que está sendo tratado de forma, digamos assim, muito cedo pela comunidade. Como é que o senhor avalia o seu nome sendo girado em torno dessa questão? Nós tivemos uma eleição agora. O mandato não terminou, o nosso mandato não terminou, ele continua, ele vai até o dia 31 de dezembro. Acho que é muito prematuro se falar em 2024. Eu acho que nós precisamos nos focar. Acho que o momento agora é fazer com que toda a ideia seja em benefício da cidade, num foco específico. Estarei na qualidade de legislador mais uma vez, o prefeito na condição de prefeito. E, aliás, cumprimento a ele pelos resultados, pelos números adquiridos. Isso prova que a cidade aprovou o seu mandato. Então, isso são reflexões que precisam ser feitas. Acho que a ideia do nome, a sugestão ou a possibilidade, isso é algo que vão ser discutido no momento oportuno. Não é hora de falar nisso. Acho que é hora de completar este ano, concluir este mandato e buscar todas as energias possíveis para que possamos ter grandes debates a partir de janeiro do ano que vem. Acho que essa é a ideia. Mais uma vez, parabéns pela vitória, vereador. Obrigado a você e a todos aqueles que nos acompanham, todo o povo criciumense, que nos dá a oportunidade de continuar nessa casa e defendendo realmente aquelas pessoas que precisam muito do nosso trabalho. Obrigado a todos. Obrigado, eu que agradeço. O vereador Júlio Kaminski, reeleito, vai para mais 4 anos na Câmara de Vereadores. E amanhã, um novo parlamentar aqui na nossa série especial. Voltamos ao estúdio. A seguir, sinal de alerta. Cresce o número de infecções por Covid-19 na região. Em Criciúma, 100% dos leitos de UTI estão ocupados.
O sinal de alerta acendeu de vez na região carbonífera. Com a flexibilização das medidas restritivas para evitar a propagação da Covid-19, muita gente relaxou demais. Bares lotados, pessoas sem máscara, bebendo no mesmo copo e muito próximas uma das outras. O resultado não poderia ser outro. Cresceu assustadoramente o número de casos positivados na região. Em Criciúma, todos os leitos de UTI estão ocupados. Só nas últimas 24 horas foram mais 2 mortes provocadas pela Covid-19 em Criciúma. Ao todo, 121 pessoas já perderam a vida para o coronavírus na cidade. Nas últimas semanas, a situação que parecia tranquila se agravou e muito. Para se ter uma ideia, 100% dos leitos de UTIs disponibilizados para pacientes positivados estão ocupados. Fatos que preocupam as autoridades e deixam o sinal de alerta aceso. Mais do que aceso, sinal de alerta, UTIs chegando aos 100%, leitos hospitalares também da mesma forma, com pouquíssimos leitos já, e a gente solicitou ao Estado, porque a competência de internações de leitos de UTI é estadual, inclusive a regulação. Solicitamos a possibilidade de abrir outros locais. Uruçanga já também tem 40 leitos disponíveis ao Covid, o Hospital de Morro da Fumaça também, mas Criciúma está lotado, a UTI está lotada e de todas as formas estamos fazendo o possível para que as pessoas não cheguem aos hospitais, mas muitas vezes é necessário. O secretário de Saúde Municipal destaca que o relaxamento da população em virtude do cenário ameno das últimas semanas, as aglomerações em confraternizações, o período das eleições, além dos vários feriados seguidos, foram preponderantes para uma segunda onda de contaminações na cidade, que, segundo os estudos, se mostra muito mais forte que a primeira. O alto nível, índice de transmissão, ele vem ocorrendo nos últimos, eu diria, 30 dias. Nós tivemos finados, nós tivemos 12 de outubro, dia de Nossa Senhora e da Criança, nós tivemos as eleições, nós tivemos um relaxamento, eu diria, geral, não só daqui, de toda a região, de todo o estado, de todo o Brasil e do mundo, e isso volta com muita força. Quando o aumento de transmissão ele começa a ocorrer, ele é muito veloz, e esse segundo momento está muito mais veloz do que o primeiro. A transmissão está ocorrendo com muito mais velocidade do que o primeiro, por isso essa nossa preocupação. Pensando nessa situação, o Poder Público Municipal se reuniu com representantes de diversos segmentos. Num primeiro momento, foi solicitado um maior rigor no cumprimento das normas de segurança sanitária. O secretário trabalha para que um novo lockdown não seja realizado, porém destaca que para isso é preciso a colaboração de todos. Conforme Casagrande, é possível contornar a situação sem que medidas restritivas mais severas voltem a ser impostas na região. Eu enxergo isso sim, desde que cada um faça a sua parte, chame para si a responsabilidade, todo mundo. Nós não queremos que as pessoas morram por problemas cardíacos, mentais, que morram por outras comorbidades, mas nós precisamos dizer que essa é uma doença também que ela é prevenível, dá para prevenir. Desde que cada um faça a sua parte, o uso de máscara, o álcool gel, tudo aquilo que todos já sabem de que forma prevenir. O município está fazendo a sua parte, estamos testando, estamos oferecendo atendimentos em todas as unidades, centro de triagem, tudo aquilo que é possível, medicação quando o médico prescreve. Agora, é possível, desde que todos nós, por isso estamos fazendo reuniões aqui com todos os segmentos para poder pedir essa colaboração, essa parceria que vem acontecendo desde março e que vai continuar acontecendo, tenho certeza. O secretário teme que com a proximidade das confraternizações de final de ano, as aglomerações aumentem, tornando a situação insustentável. E é exatamente por isso que a comunidade precisa colaborar. O gestor municipal de saúde entende que de pouco adiantará todas as ações tomadas se a população não ajudar. Com certeza. Onde tem aglomeração, tem preocupação. E essa aglomeração ela pode estar em uma família, ela pode estar em qualquer lugar,
todos são vetores de transmissão a partir do momento em que tiver aí pessoas se reunindo. Então, o final de ano é muito preocupante também, e por isso que nesse momento é importante a mobilização geral para poder chegar ao final do ano um pouquinho melhor. Chance de crescer na empresa importa mais que o salário. Pelo menos essa é a opinião de brasileiros que possuem conta no site LinkedIn e que procuram nova posição profissional. E na hora de escolher o emprego, o que é mais importante para o brasileiro? Possibilidade de crescer na carreira e o salário. Olha, na verdade, o valor do salário, a gente pensa bastante. Se vai crescer profissionalmente ou não naquela área. Mas o primeiro para você é o salário. Quanto você vai ganhar? Seria interessante saber. Crescer na carreira e salário, né? Salário é importante. Eu acho que é o salário e também... Mas aí seria depois o ambiente de trabalho. A empresa a qual eu vou trabalhar e o crescimento. Em tempos de crise econômica e desemprego causados pela pandemia do novo coronavírus, o valor dos salários não é prioridade para o brasileiro na hora de aceitar um emprego. Também se engana que a motivação seja a necessidade de um meio de sustento. A chance de crescer na empresa é a causa principal. É o que mostra uma pesquisa realizada pela Fundação Instituto de Administração. De acordo com o levantamento, 37% dos entrevistados são movidos pela perspectiva de crescimento dentro da empresa. O valor do salário foi apontado por 20% dos entrevistados. E para outros 17%, a necessidade de trabalhar é o que importa. Cada vez mais as pessoas querem realmente entregar as suas horas, que no final do dia é isso, né, fazendo algo que faça sentido para elas, que impacte a comunidade, que ajude mais pessoas, né? Então acho que é muito mais nessa linha. E que eu costumo dizer também, quando a gente busca emprego, dificilmente a gente tem um salário lá descrito. O salário vai ser a última coisa que a gente vê numa vaga, num processo seletivo. Se a pessoa está convencida de que aquela cultura, de aqueles valores, aquele tipo de ambiente, pessoas, faz sentido tudo isso para ela, ela vai topar, mesmo eventualmente ganhando menos. A pesquisa ouviu 150 mil trabalhadores de 300 empresas de todo o país. E os entrevistados podiam escolher mais de uma opção. O curioso é que quem trabalha com dinheiro é que deu menos importância a ele. Os funcionários de bancos e instituições financeiras foram os que mais disseram que a chance de crescer na empresa é mais importante do que o valor do salário. Com certeza, uma boa parte já tem seu colchãozinho, né? Já construiu um pequeno patrimônio, já tem alguma coisa ali, uma reserva. E aí, aquela história, por que eu vou continuar aqui trabalhando mais horas, não vou ver meu filho crescer, não vou passar tempo com a minha família? Porque é uma demanda muito grande, né? Uma pressão muito grande. As pessoas querem o tal do equilíbrio vida pessoal, vida profissional também. Foi o caso da Ana Carolina. Atualmente ela é gerente comercial de uma plataforma de viagens e trabalha na empresa há 1 ano e 5 meses. Ela diz que não trocaria de trabalho só para ter um salário maior. Para mim, o mais importante é realmente até onde eu posso chegar naquela empresa. Então, entender de fato o meu potencial dentro da empresa, considerando a carreira que eu posso ter ali dentro, o tipo de investimento que essa empresa faz no meu crescimento, né, pessoal, profissional, no final das contas é o que mais importa. A Maíra é especialista em orientação de carreira e ela diz que a pessoa, ao escolher uma empresa, deve buscar um equilíbrio entre as necessidades e a satisfação pessoal. Se realmente aquele lugar você vai ter possibilidade de você se desenvolver, se a filosofia e as políticas da empresa têm a ver com os seus princípios e os seus valores. E se o que você vai receber no final do mês como salário realmente está considerando todo o potencial que você está oferecendo para aquela empresa. Para a especialista, a conhecida frase "dinheiro não traz felicidade" pode valer também para o mundo corporativo. Depende da maneira que nós vemos o dinheiro, qual é a importância que a gente dá. Quando ele supera a nossa saúde, o nosso bem-estar, as nossas relações, nós não estamos fazendo nem bem para o dinheiro, nem ele bem para nós. Decisões equilibradas sempre vão fazer a gente crescer mais. E já que o assunto é emprego, vamos conferir agora as vagas de trabalho disponíveis na região sul de Santa Catarina. Designer gráfico, vendedor externo, coordenador operacional de transportes, técnico de enfermagem, marceneiro profissional, atendente para atuar em ótica, motorista, técnico em limpeza de fossa,
vendedora de moda feminina, auxiliar de usinagem, torneiro mecânico convencional, assistente de mídias sociais, vendedor interno de implementos rodoviários, coordenador de recuperação de crédito, cozinheiro, atendente, garçons, consultor comercial externo, ajudante de motorista, auxiliar administrativo, auxiliar financeiro, soldador montador, auxiliar de sala, auxiliar contábil, auxiliar fiscal, operadora de caixa, vendedor para atuar em loja de materiais de construção, estoquista, almoxarife, motorista de caminhão, auxiliar de informática, vendedor de publicidade, marketing para shopping center, lavador de carros, serviços gerais. Interessados devem buscar mais informações através do site da Associação Comercial Industrial de Criciúma, ASIC, acicri.com.br, na aba Banco de Talentos. A seguir, número de abstenções chama a atenção das autoridades. Faltosos devem ser ainda maiores nas cidades onde há segundo turno. O número de abstenções no país foi recorde no primeiro turno das eleições. Especialistas acreditam que esse índice deve se manter para o segundo turno. Ao todo, 147 milhões de eleitores em todo o país estavam aptos a votar no primeiro turno das eleições, mas muita gente não compareceu aos locais de votação. De acordo com dados do TSE, a abstenção total no país foi de 23,1%, número bem superior ao primeiro turno das eleições presidenciais de 2018 e das eleições municipais de 2016. Os estados que apresentaram o maior índice de abstenção foram Rio de Janeiro e São Paulo. O TSE esperava ainda mais. A previsão de não comparecimento era de 30% e a pandemia do novo coronavírus foi apontada como o principal motivo para a ausência dos eleitores. Uma comparação justa teria que ser o percentual de abstenção com o percentual de abstenção em alguma outra pandemia, para você saber qual é a correlação. Como não houve outra pandemia, nós não temos essa referência. Esse ano, pela primeira vez, os eleitores puderam justificar a ausência pelo celular. Mas um problema no aplicativo do TSE, devido à grande quantidade de acessos, impediu que muita gente fizesse a justificativa. Só em São Paulo, 2.600.000 eleitores não votaram e também não justificaram. E agora, de acordo com a lei, essas pessoas terão 60 dias para apresentar uma justificativa. Quem estava com febre ou então contraiu a Covid-19 no dia da eleição pode ainda anexar um atestado médico. O eleitor que não acertar sua citação junto à Justiça Eleitoral corre o risco de ter que pagar uma multa ou então ser impedido de tirar o passaporte, entre outras punições. Se a pessoa não votou, não justificou, foi imposta a multa e não pagou a multa, aí nós começamos a ter alguns problemas graves, porque a pessoa não estará quite com a Justiça Eleitoral, então não vai poder tirar passaporte, não vai poder renovar o passaporte, aquelas pessoas que já têm, não vai poder obter empréstimos em instituições financeiras, não vai poder renovar matrícula em escolas públicas, em universidades públicas. Então é mais fácil justificar. Se não conseguiu justificar, é mais fácil pagar os R$8 para não ter esse tipo de dissabor, esse tipo de problema. 57 cidades de todo o país terão o segundo turno no dia 29 de novembro. Dessas, 18 são capitais. E a ameaça de uma segunda onda de contaminações pela Covid-19 já preocupa alguns eleitores, especialmente os idosos. Não são obrigados a votar. O senhor votou no primeiro turno? Não, não votei. Pretende votar no segundo? Não, também não. Por quê? Porque eu tenho mais de 70 anos. Já votei demais. O senhor votou no primeiro turno? Não. Pretende votar no segundo? Também não. Por quê? Eu pago multa, mas não voto.
Especialistas consultados por nossa reportagem acreditam que o índice de abstenções não deve apresentar grandes variações no segundo turno em relação ao primeiro. Os números devem se repetir, né? E eu acho que a influência do Covid se manifestou muito no primeiro turno, porque os prefeitos que fizeram um combate bom ou razoável, né, ou se reelegeram, pelo menos foram para o segundo turno. Os que foram mal no combate ao coronavírus, mesmo prefeito eleito, assim, ficaram em terceiro, em quarto, tiveram derrotas acachapantes. Então, esse é o novo normal. Quando que uma epidemia, uma pandemia, era um assunto majoritário numa eleição. Isso nunca aconteceu na era moderna, aí nos últimos 50 anos. Né? Acho que talvez nem na época da gripe espanhola isso teve um reflexo eleitoral tão grande. A abstenção normalmente ela acaba, a variação dela é muito pequena, do primeiro turno para segundo turno. Varia de local para local e de eleição para eleição, se é eleição municipal ou eleição para o Executivo Nacional. Alguns candidatos, por exemplo, em algumas regiões, como São Paulo e em outras localidades, abrem o voto e não indicam para o eleitor em quem votar. A tendência, variando, depende dessa região, porque o eleitorado pode simplesmente decidir não comparecer às urnas. São Paulo é uma das cidades que terá o segundo turno. E na capital paulista, mesmo com a ameaça do vírus, muita gente pretende votar. Uma pesquisa feita pelo Ibope aponta que 89% dos entrevistados garantiram que vão comparecer às urnas. A senhora votou no primeiro turno? Votei. E agora no segundo turno, a senhora pretende votar novamente? Exatamente. E qual que é a importância de votar, mesmo não sendo obrigatório para a senhora? É que eu sou um patriota mesmo. Vou votar, com certeza. Eu acho que a gente tem que votar porque a gente está num país democrático, né? Eu vou fazer o quê? Tem que votar, né? Vou votar. Vou conseguir. A gente, como vive num regime democrático, eu acho que a gente vive num regime democrático, o certo seria você não ter essa exigência. Pretendo. É o mínimo, né, que você pode fazer pelo país, porque o resto você não pode fazer nada, só votar. E agora o esporte. O meia Jean Lucas vive o seu melhor momento no Criciúma. Porém, a boa fase do jogador não é suficiente para acabar de vez com o péssimo momento que o Tigre vive dentro de campo. Apesar da fase turbulenta que o Criciúma vive no Campeonato Brasileiro da Série C, Jean Lucas desfruta de um bom momento. Autor de 2 gols na última partida contra o Ipiranga, o jogador que veio do Concórdia não titubeia ao afirmar que fez a sua melhor apresentação com a camisa carvoeira. Com certeza, né? Foi um grande jogo, um jogo onde eu estava me cobrando muito, né? De fazer uma bela partida, de fazer gols, poder ajudar o Criciúma. Infelizmente a vitória não veio, né? Mas a gente vai trabalhar para que a gente consiga fazer essa vitória. E os gols foram inspiração, né? A comissão me cobra muito para entrar na área, então eu entrei, acreditei no cruzamento do Kaique, pude fazer um belo gol. No segundo também, eu tenho um bom chute, então acreditei nisso, finalizei, também fiz um belo gol. Porém, o jogador lamenta que, apesar de ter feito um bom jogo individual, no coletivo o Criciúma derrapou. Após estar vencendo por 3-0, o Tigre acabou permitindo o empate do time gaúcho, o que deixou o tricolor próximo da zona de rebaixamento. Cara, realmente foi meio difícil, né? A gente estava fazendo um grande jogo. Infelizmente deu uma desligada ali e sofremos um empate. Então trabalhar para que a gente melhore esses erros e que isso não venha a acontecer novamente. Decepcionado com a campanha do time, Jean se diz frustrado com a não classificação do Criciúma para a próxima fase da Série C. Com certeza, né? A gente veio aqui para subir esse clube, a gente sabia que as pretensões do clube era subir, não tem como você estar jogando no Criciúma e não pensar no acesso, né? Numa classificação, então realmente frustrado, mas vamos trabalhar para que a gente possa vencer esses jogos. Mas mesmo sem chances de se classificar, Jean Lucas garante que quer terminar o campeonato da forma mais digna possível. O objetivo sempre é o mesmo, é vencer. Até porque a gente veste a camisa de um grande clube, então a gente tem que entrar para vencer, independente se vai classificar, a gente tem que entrar para vencer. O atleta ainda lembra que existe uma pequena chance do Tigre ser rebaixado para a Série D e que os jogadores não podem permitir que isso venha a acontecer. O jeito é jogar aquilo que o time não jogou durante todo o campeonato. Não, a gente tem que fazer o nosso trabalho, né?
Independente dos outros, a gente tem que pensar na gente, então vamos trabalhar para que a gente possa fazer o nosso dever. Então o jeito é treinar e se preparar para encarar o São José de Porto Alegre no próximo sábado. A preparação está muito boa, né? A gente vem fazendo um bom trabalho, fizemos um bom jogo. Infelizmente, às vezes as coisas não acontecem, as pessoas falam, né? Mas a gente sabe do que a gente é capaz. Então a gente vai trabalhar para que a gente venha vencer esse jogo. E o Informe Região desta terça-feira fica por aqui. Voltarei amanhã, se Deus assim permitir. Boa noite.